Meninas, a última coisa que nós estamos fazendo é fazer jus ao nome do nosso podcast, Papo Entre Irmãs. Porque nessa correria que tá a nossa vida, a Milene na loucura da escola, a Heloísa viajando, eu no trabalho, não estamos conseguindo colocar o papo em dia, a fofoca em dia, né? O papo não tá em dia, mas o Botox sim. O Botox tá em dia. E como diziam antigamente, de graça tem injeção na testa. Mas hoje em dia nem isso nós temos mais. Como eu queria de graça hoje injeção na testa. Isso é ótimo. Então, hoje o papo é sobre beleza, autoestima e agulhas. Mas calma, vai ser um papo leve, tranquilo e vai ter muitas novidades e muitas verdades. Isso é a nossa cara, né? A gente adora procedimento estético, adora se cuidar, autoestima. E não é que eu precise, né? Não que eu precise. Apesar que eu já tenho a minha consulta marcada para a próxima semana. É só um detalhe. Só um detalhe. Então, estamos aqui com a biomédica, especialista em procedimentos faciais. Ela entende de botox, preenchimento, de pele, de deixar a gente linda e maravilhosa. Então pega o seu café, o seu vinho e vem com a gente. Começar. Eu sou a única que bebo toda vez que a gente briga. É que bebum da família, né? Então hoje nós recebemos a Camila Hoffman, que é uma biomédica com especialização em estética e foco em harmonização facial. Ela atende aqui na nossa cidade, de Araguá, e também em Rio do Sul. Bem-vinda, Camila! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz da novidade quando a Elo contou do podcast, achei uma ideia super divertida. A gente tem uma rotina às vezes meio corrida e eu adoro ouvir um podcast para dar essa descontraída. Então, vindo de vocês, certeza que vai ser um sucesso. Esperamos. Né? A gente já tá com quase 100 seguidores, gente, no Instagram. Bom, eu acho legal a gente começar a falar sobre a diferença de biomédica, dermatologista e esteticista. Legal. Explicar um pouquinho pra nós o que muda uma da outra, que eu mesmo tenho muita dúvida em relação a isso. Apesar de as três áreas poderem atuar com a estética, né, mas tem algumas diferenças sim. Então a biomédica, né, faz a graduação em biomedicina, depois se especializa em estética e pode trabalhar com os procedimentos injetáveis e minimamente invasivos. Então onde entra aí o botox, preenchimento, os bioestimuladores de colágeno. O dermatologista, então, faz a graduação em medicina, depois a residência em dermato. Eles têm um foco maior em diagnóstico e tratamento de doenças de pele, cabelo e unha, mas eles também podem trabalhar com os procedimentos faciais injetáveis. O esteticista, então, faz o curso de estética, cosmético, e eles podem trabalhar com os procedimentos minimamente invasivos. Então vai entrar aí uma limpeza de pele, massagem, peelings mais superficiais, até mesmo alguns aparelhos, né, voltados para a estética. Esteticista não pode fazer botox, preenchimento, essas... Não, eles não têm a habilitação para isso. E quando você escolheu a biomedicina, você já queria ser especialista? Não, pior que não. Quando eu escolhi, até uma história bem engraçadinha, quando eu escolhi a biomedicina, na verdade eu queria trabalhar com perícia criminal, nada a ver com beleza. Nossa! Queria fazer um concurso público. E na faculdade, na minha graduação, eu fiz na FURB, em Blumenau. E durante toda a graduação a gente sai preparado, habilitado para análises clínicas, a parte de laboratório, exames de sangue, né, essas coisas. Então na faculdade eu trabalhava já na área, depois que eu me formei trabalhei mais um tempo nessa área. E eu gostava bastante, mas durante toda a faculdade a estética nunca foi uma opção para mim. E até porque na época que eu me formei, que eu fazia graduação, a estética não tinha crescido ainda que nem é hoje, né? Tão conhecida e tão usada por todo mundo, né? Então na época não era uma opção. E aí foi na pandemia, eu acabei mudando de cidade, estava numa rotina bem corrida de trabalho. E nessa mudança fui morar em Joinville 2 semanas antes do lockdown. E aí não consegui mais emprego na minha área, não consegui nada voltado na análises clínicas. E foi onde eu consegui um emprego na estética. Todas as vagas que tinham, né, disponíveis nos sites eram para estética. Pensei, tá, deve ter alguma coisa aí, né, vamos descobrir.
E aí foi onde eu dei a chance, então. Comecei a fazer a especialização daí em estética. E aí fui mais focada pra parte facial. Então fui fazendo todos os cursos depois também voltados pra harmonização, né? E o que eu faço hoje, basicamente. Ai, que legal, que legal, muito bonita a história. E Camila, eu acho que ainda tem muito preconceito que, né, envolve toda a estética. Quais são os principais mitos que você escuta no consultório? Então, acho que eu atribuo muito isso com o acesso que a gente tem hoje na informação, né? Então, justamente por ter esse crescimento, foi muito rápido da estética. E logo quando começou, parece que a mulherada fazia e queria que a gente soubesse que tinha feito, né? Era algo muito diferente. Falar aquelas bochechas, né? Justamente, um bocão, né? A bochecha muito marcada, aquele rosto bem quadradão. Então isso foi gerando essa sensação de estranheza. Acabava que o que era pra ficar mais bonito, deixava essa desarmonia nas pessoas, né? Então isso hoje que dá aquele receio ainda de fazer. Tenho pacientes que chegam e falam, eu queria fazer, mas tem muito menos resultado. Justamente por conta do que a gente vê na internet. Hoje isso está caindo muito, né? Então as pessoas estão procurando os procedimentos para rejuvenescer, para gerenciar o processo de envelhecimento, ou para melhorar uma coisinha ou outra que incomoda no rosto, né? Mas não é mais aquela coisa over, né? Muito marcada. Eu lembro que antigamente a gente olhava nas redes sociais o antes e depois. Gente, era uma coisa, nem parecia a mesma pessoa. Aquelas senhoras, né? Ficavam, tudo com a mesma cara também, né? Era tudo igual. Parecia tudo, tipo, fábrica, um vai atrás do outro, tudo igual. Eu mesma demorei muito pra fazer o Botox, né? Elas já faziam e eu sempre tive aquele receio, porque assim, eu vou ficar muito marcada. Daí depois que eu vi como elas ficavam, que realmente não ficava com a cara paralisada, né, com o bocão e tal, eu disse, bom, agora eu posso começar a pensar, tanto que antes a gente deixou elas serem as cobaias. Sobre também agora iniciar o procedimento de tirar bigode e tal, mas eu vou com mais cautela, assim, eu acho que eu sou um pouco mais medrosa nesse ponto, né? Eu também ainda tenho muito receio, ainda também tenho receio. Tem que saber escolher uma profissional. A gente tem que se olhar no espelho e se achar bonita, né? Assim, se reconhecer como a gente está, né? Não adianta eu encher a cara de coisa e não me ver nisso, né? Então eu tenho que me sentir bem com os procedimentos. E essa questão de não se ver, na verdade, é algo que eu recebo muito no consultório, mas até ao contrário. Então as mulheres vão passando por muitas fases na vida, né? A gente vai tendo uma maternidade ou até mesmo depois tem a menopausa e tudo isso traz muitas alterações na nossa autoestima e na nossa aparência mesmo, né? Sim. Então eu recebo as pessoas, elas falam, Camila, eu tô aparentando ser uma pessoa, mas internamente não me sinto assim, né? Envelhecida ou com algum traço que tá marcando, enfim. Então, na verdade, elas procuram justamente por isso, porque tem uma desconexão com a própria imagem, né? E aí que entra também a importância do procedimento. Não é só transformar a pessoa, mas é devolver aquilo que o tempo foi tirando da gente, né? Então tem esse outro olhar também. E isso é muito verdadeiro, porque quando eu saio do consultório da Camila, eu me sinto uma nova pessoa. 10 anos mais jovem. Sai nova, né? Sai sem ruga, com a boca um pouquinho maior. E você nem precisa tanto, né? Vamos lá, né? Precisa. É a mais feia das três. Hoje não mais. Hoje não mais. Deu uma melhoradinha. A Camila conseguiu melhorar um pouco ela. Esforcei. E eu vejo que a Heloísa, ela tem mais cuidado, assim, com a pele, até porque ela, né, é mais nova, então tem a questão ela tem de bem 11 espinha. anos diferente. 11 anos atrás o negócio era diferente. Isso, mas ela, assim, tem mais cuidado com as espinhas, mais cuidado de fazer mais limpeza de pele e tal, não que a gente também não precise, mas ela é uma pessoa que te procura mais do que a gente, né? E, assim, quais esses cuidados que a gente tem que ter, então, com essa pele? Na verdade, essa é uma pergunta até um tema bem interessante a gente ter, porque muitas pessoas acham, passou a vida inteira sem cuidar da pele, vou lá fazer um botox e vou sair linda, né? E o procedimento estético que a gente tem que ter em mente, como o próprio nome diz, ele é estético, né? Então, às vezes é importante a gente olhar para dentro de si, olhar para nossa rotina, os nossos hábitos, porque isso vai estar muito relacionado, né? Então, uma pessoa, antes mesmo de fazer o procedimento, uma pessoa que tem uma qualidade de vida saudável, né? Uma alimentação ok, não fuma, não bebe em excesso, tem um sono legal, um estresse ali balanceado, então vai ter uma resposta aos procedimentos muito melhor do que alguém que tem, ou seja, o oposto disso, né? Então, é importante a gente começar por pequenas coisas no dia a dia, beber água, né? Então, tudo isso já vai estar relacionado com o procedimento lá no consultório. E além disso, claro, né,
um skincare em dia ali, um creme, um hidratante com ativos específicos para cada pele também, já vai dar um suporte muito bom nos procedimentos, um uso de protetor solar, né? Então tudo isso já vai estar casando para que a gente tenha um resultado mais eficaz, né? E é o que a Elo faz super bem, né? E para começar, então, o ideal é os cuidados iniciais, né? Isso. Para começar tudo, para depois fazer uma limpeza de pele. Exato. E para quem tá assistindo e fala, não, quero começar a fazer procedimentos com a Camila, o que você indica? Então, a necessidade de cada pessoa, né? Por exemplo, eu mesma, com 25 anos, já tinha uma pele muito fina, estava flácida, tinha algumas linhas marcando, então eu já comecei estimulando colágeno, trabalhando com botox na prevenção das ruguinhas. Mas tem paciente que chega na casa dos 40 e tem uma pele maravilhosa, então vai tudo depender realmente da necessidade de cada pessoa. É legal a gente até olhar um pouquinho, né, pra mãe, vó, genética, porque realmente a gente vê alguns pontinhos, né, que, nossa, minha mãe tem isso e eu tô sentindo que eu também tô começando a ter, né. Mas é algo que a gente realmente vê a necessidade conforme ela vai surgindo, né. Então, é legal atentar para as linhas de expressões, se já tá marcando sem você fazer a expressão mesmo, né, já é interessante pensar numa prevenção com botox, né, vai formando sulcos, então, o bigode chinês tá marcando. Não era assim, tá começando a ficar pior, né? Então a gente começa a observar o que está acontecendo no nosso rosto e para cada coisinha a gente vai direcionando um tratamento, né? O que é legal a gente pensar que é sempre muito mais fácil a prevenção do que o tratamento mesmo, né? Por isso que é bom começar cedo. Então eu posso começar antes dos 30? Pode. Isso não tem via de regra. Depois dos 18 anos, né? Tudo certo. Então vai realmente ter necessidade de cada pessoa. Não tem uma regra pra gente estar seguindo, não. Bem, e qual é o top 1 do erro que estraga tudo? O que você acha, na tua opinião? Eu acho que, na verdade, é o exagero, né? Que aí a gente perde muito a mão, né? O dedo, a gente vê em algumas pessoas. E também uma coisa que eu percebo bastante é a gente olhar para uma coisa de forma pontual, né? Então isso que a gente estava conversando do bigode chinês, por exemplo, né? Tem várias causas diferentes, então a gente vai ter às vezes a queda, o peso aqui da bochechinha em cima do bigode chinês, a pessoa chega, quero fazer só um preenchimento do bigode chinês, porque é o que me incomoda, mas a gente não olha para o restante, para aquilo que está causando esse bigode chinês. E aí você faz um procedimento que acaba tendo um efeito Cinderela, na hora fica legal, melhora o bigode chinês, mas como a gente não tratou a causa do problema, a sustentação, a perda de volume do rosto, né, enfim, a gente acaba tendo esse resultado num curto efeito de tempo, né? Então, isso é alguma coisa que realmente prejudica bastante. E você já teve alguma situação no consultório de algum cliente que queira colocar em exagero ou que você via que não combinava com a pessoa e esse paciente ele continuou insistindo que queria mais lábio, que queria, não sei, colocar mais preenchimento nas olheiras, não sei, algo que você tenha de alguma situação que já aconteceu? Olha, acontece, é raro, mas acontece, né? Não vou dizer que não, mas eu até percebo que as pessoas acabam se identificando muito, né? Existem diferentes tipos de profissional, eu sempre falo, não tem certo e errado nesse sentido de resultado, né? Então vai ter aquela pessoa que gosta de uma coisa mais over, uma boca maior, uma bochecha mais marcada, e tem aquela pessoa que gosta de algo mais natural. Eu trabalho dessa forma, né, mais natural, então automaticamente os meus resultados, as pessoas já se identificam mais com isso, né? Mas acontece, o que eu percebo é que conforme a gente vai fazendo os procedimentos, parece que a gente vai esquecendo como a gente era, né? E aí vai, queria mais um pouquinho ali, né? Só aquele pouquinho. Parece que falta ainda. E vai se acostumando, né? Justamente. Na verdade é isso, vai se acostumando a, não, minha boca tá pequena, acho que tem que colocar um pouquinho mais. Aí vai pedindo pra fazer mais e mais e mais. Por isso que é legal fazer o antes e o depois no próprio consultório, né? Porque fazer daí, esse acompanhamento. aí às vezes tu faz, mas parece que não mudou nada. Daí quando você vê o antes, meu Deus, que diferença! Né? Mas eu é que digo. E aí entra uma questão. Deixar ela segurada às vezes. Exagerado. Então, resumindo, a estética é uma ferramenta para autoestima, né? Com certeza. Nossa, cada vez mais eu vejo essa transformação que a gente faz. A gente mesmo quando faz até um botox, né? Nossa, dá uma diferença gigante na nossa autoestima, né? E a autoestima não é só uma coisa bonita de falar, uma futilidade, né? Realmente eu percebo a mudança que a gente tem na gente mesmo, né? A forma que a gente se coloca no mundo, então o nosso relacionamento, trabalho, parece que a gente tá mais confiante, né? À frente de tudo isso.
Então não é uma futilidade não, a gente realmente percebe essa mudança, né, na gente. É bem interessante. Muito bem, Cami. E como que as pessoas, os nossos telespectadores, podem te encontrar? Então, estou no Instagram, né, @bmdcamilahoffman, e lá no Instagram também, na minha bio, tem o link e o direto pro WhatsApp, para quem quiser conversar comigo. Muito bem, muito obrigada. Bom, então é libertador entender que fazer um preenchimento ou um botox não te torna menos natural, nem menos profunda. É só uma escolha de autocuidado, como ir à terapia ou fazer um exercício físico. Você pode ser inteligente, forte, profunda e vaidosa. Uma coisa não anula a outra. Fazer procedimento facial não te torna fútil, mas julgar quem faz, sim. É isso aí, gente. Se cuidar não é vaidade, é se olhar no espelho e falar, eu tô gata. E se reclamar, faço mais procedimentos. Muito bom. Então, um beijo especial a você, Camila. Obrigada por ter aceitado o convite de vir conversar conosco, né? Se você curtiu o nosso episódio, comenta, compartilha com os amigos, que a gente tá sempre querendo saber o que vocês estão achando dos nossos podcasts. E com ou sem agulha, o importante é brilhar. Então até o próximo episódio, porque aqui todo papo entre irmãs vira assunto de podcast. Beijo, se cuida, tchau. Primeiro, o rosto de vocês é super magrinho, eu precisa de gordura. pra começar. Olha a quantidade de banho que eu tenho aqui. Flácida. Eu tenho Tá gravando, né? Mas agora. Eu tenho cara de traquina. Não. Tem que alongar um pouquinho o teu rosto. Mas não é questão de tu não tem caído. E outra, ele é mais marcadinho do que aquele peso aqui pra puxar também. Tu tem mais a quebra da pele.